Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, bom dia, sejam todos bem-vindos ao sexto dia da nossa jornada de libertação, cura e ascensão através de um curso em milagres, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Queria agradecer os comentários aí de apoio que vocês têm me enviado, super obrigada, tá? E começamos o nosso vídeo com a leitura da lição do dia. Eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Então ontem eu falei, eu nunca estou transtornado pela razão que imagino. Hoje eu falo, eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Como é que a gente vai praticar essa lição, né? Os exercícios com essa ideia são muito similares aos precedentes. Mais uma vez, para qualquer aplicação da ideia, é necessário citar tanto o nome da forma do transtorno, raiva, medo, preocupação, depressão e assim por diante, quanto da fonte, tal como a percebes, de modo bem específico. Por exemplo, eu estou com raiva de porque vejo algo que não existe, né? O que é algo que não existe? É uma ilusão, né? Imagina que eu tô lá no deserto e tô vendo miragens. É a mesma coisa. É isso aqui. É essa Matrix, esse metaverso, essa terceira dimensão, né? Na qual eu tenho uma percepção muito pequena do que vem a ser a realidade, né? Eu estou preocupado com porque vejo algo que não existe. É útil aplicar a ideia de hoje a qualquer coisa que pareça transtornar-te, e ela pode ser usada com proveito ao longo do dia para esse propósito. Todavia, os 3 ou 4 períodos de prática que são requeridos devem ser precedidos, como antes, de uma investigação da tua mente de cerca de 1 minuto, e a ideia deve ser aplicada a cada pensamento que te transtorne e que seja descoberto na investigação. Mais uma vez, se resistes em aplicar a ideia a alguns pensamentos transtornadores mais do que a outros, lembra-te dos 2 avisos colocados na lição anterior. Não há pequenos transtornos. Todos eles são igualmente perturbadores para a paz da minha mente. E eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma, né? Então, eu não posso fazer distinções. Todas as formas de transtorno que me surgirem no meu dia podem ser utilizadas para que eu aplique a lição. Eu estou transtornada porque vejo algo que não existe. É só você praticar. Você não precisa acreditar, você não precisa entender, você não precisa concordar. Não precisa, você só precisa falar. Já teve transtorno hoje até agora? Já teve. Então, eu estou transtornada porque eu vejo algo que não existe. E eu aplico indiscriminadamente para todos os transtornos que eu terei durante o dia, tá bom? Se eu não tiver transtornos, não tem problema. Eu faço os meus 3 períodos de prática regulares, tá bom? Partimos agora para o livro A Workbook Companion, comentários do livro de exercícios de um curso em milagres, de Alan Watson e de Robert Perry, tá? Lição 6, dia 6 de janeiro. Instruções práticas. 3 ou 4 vezes por cerca de 1 minuto. As mesmas instruções de ontem, apenas usando a nova ideia. Dica: a lição fala como se você devesse primeiramente buscar na sua mente por 1 minuto e então aplicar a lição a tudo que tenha sido descoberto na sua busca. Entretanto, você pode ter alguma dificuldade
para se lembrar de todas as coisas que ainda estão encobertas, né? Como transtornos na sua mente. Se for assim, em vez de praticar essa lição nessas duas fases distintas, né? Primeiro buscar uma coisa que esteja te transtornando e depois repetir a ideia para si mesmo, você pode desejar praticar de uma forma ligeiramente diferente. Busque na sua mente, encontre um pequeno transtorno único, aplique a ideia a esse transtorno e então busque novamente na sua mente e busque por um outro transtorno, aplique a ideia a esse outro transtorno e assim sucessivamente, tá? Fazendo com os vários transtornos. Resposta à tentação, opcional. Essa ideia pode ser utilizada ao longo do dia para dispersar os seus transtornos, mas não a substitua pelos períodos de prática. Então faça os seus períodos de prática regulares, né? De manhã, na hora do almoço e antes de você se deitar, né? Então, comentário. Essa lição começa a explicar por que razão eu estou verdadeiramente transtornado. Eu nunca estou transtornado pela razão que eu penso. Eu estou transtornado porque eu vejo algo que não está lá, né? Na verdade, a tradução literal da lição seria: eu estou transtornado porque eu vejo algo que não está lá, né? E aí a Lilian Paz optou por traduzir por: eu estou transtornado porque eu vejo algo que não existe, né? Não tô fazendo nenhuma crítica, tá? Tô lendo aqui a tradução literal para vocês. Uma vez mais, o livro de exercícios constrói o seu argumento, né? Peça por peça. Ele não nos diz o que nós estamos vendo. Ele apenas diz que é algo que não está lá. Ou algo que não existe, né? Como a Lilian colocou. Se você estiver curioso, vá adiante e dê uma espiada na próxima lição. A gente não vai fazer isso porque vocês já sabem qual é ela e amanhã a gente vai falar dela pra caramba, né? Nós não podemos começar a imaginar o quanto do que nós vemos, as coisas que nós pensamos que são reais e fatos objetivos, são realmente coisas que não estão lá, que não existem. A argumentação construída aqui é que todos os nossos transtornos vêm de coisas que não estão lá, que não existem. Apenas o que Deus cria é real e nada que Ele cria tem o potencial de nos transtornar. E se essas coisas são fatos, então essa ideia deve ser verdade. Então, quando eu me sinto zangado, eu posso dizer para mim mesmo: eu estou zangado porque eu estou vendo alguma coisa que não existe, né? Então, basicamente é isso. A nós nos é pedido para nos lembrarmos de dois avisos que foram colocados na lição anterior, né? Uma vez que eles são repetidos, eles são obviamente importantes. Então vamos pensar um pouquinho a respeito de cada um. E aí o primeiro deixa eu ler aqui em português para eu ler bonitinho como a Lilian traduziu. Não há pequenos transtornos. Todos eles são igualmente perturbadores para a paz da minha mente. Aí ele comenta: eu tenho que me lembrar disso muito frequentemente. É muito fácil desprezar os pequenos transtornos e deixá-los
ah, não vou me preocupar com isso, né? Deixá-los sem serem, digamos assim, processados, né? Uma raiva de alguém que me trai e rouba o meu trabalho não é diferente de um aborrecimento menor, como, por exemplo, o serviço lento num restaurante. Ambos têm o poder de perturbar a minha paz mental, de tirar a minha paz mental, né? Se o meu objetivo é uma mente em paz, então eu devo aprender a lidar com todos os transtornos como sendo de igual importância. Eu preciso aprender a reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente, ok? E aí o outro lembrete do curso, ele vai dizer, Jesus diz: eu não posso guardar esta forma de transtorno e abandonar as outras. Assim, para os propósitos destes exercícios, vou considerá-las todas como a mesma, ok? E aí ele comenta isso. Minimamente, durante as práticas, os períodos de prática do livro de exercícios, nós precisamos considerar todos os transtornos como o mesmo e aplicar a lição a eles. Se eu insisto em não aplicar a lição a algum transtorno menor ou a um transtorno que parece justificado para mim, eu não serei realmente capaz de deixar nenhum desses transtornos irem embora da minha mente. Eu estarei me apegando ao princípio que está por trás de todos eles. Seria como dizer que você vai perder peso cortando o açúcar e as gorduras, exceto por meio pote de sorvete todas as noites. O curso insiste que você seja qual é a palavra, né? Que ele insiste que você abranja tudo, né? E de forma absoluta na sua prática. Eu estou transtornado porque eu vejo alguma coisa que não está lá, né? E é interessante que eu sempre gosto de ver a tradução do curso em outras línguas, né? E em espanhol, a tradução foi literal, né? A tradução da lição que pra gente ficou, eu estou transtornado porque vejo algo que não existe, em espanhol ela ficou literal igual no inglês. Eu estou transtornado porque eu vejo algo que não está lá, né? Para ajudar vocês, eu imagino que todo mundo que está aqui comigo já esteja pelo menos no segundo ou terceiro ano de prática comigo, né? E se você não estiver, eu sugiro fortemente que você pare de assistir esses vídeos e que você vá assistir os vídeos de 2021. Depois você assiste os vídeos de 2022. Depois você assiste os vídeos de 2023. E então você vem para cá. A menos que você já seja um estudante antigo, avançado de um curso em milagres. Senão, o que a gente vai tratar aqui vai ficar um pouco pesado para sua compreensão. Então, uma dica que eu vou dar para vocês hoje é: imagina que você está transtornado porque você está vendo a projeção de um filme, né? E isso acontece, né? Hoje eu estava lá na minha aula de hidroginástica e aí no final da aula, quando a professora botou a gente para fazer os nossos alongamentos, ela botou a música do Titanic pra gente ouvir. E eu adorei o Titanic, né? Mas a grande pergunta que me ficou, e não só para mim, mas para muitas pessoas que assistiram o Titanic, foi porque não tinha espaço naquela cabeceira de cama lá, ou algo semelhante, para o Jack não morrer junto com a Rose, né? E aí a gente vai no cinema e a gente, né, você vê o Titanic lá e você sai mal, você chora, eu chorei, me acabei, né? Então, mas no fim das contas, eu posso falar assim, quando o Titanic termina, né?
Eu estou transtornado porque eu vejo algo que não existe, porque eu vejo algo que não está lá. Algo que não é real, né? Eu estou transtornado porque eu estou vendo algo que não é real. Eu estou vendo algo que não é real. Eu estou vendo uma projeção num holograma muito sofisticado, né? Nesse holograma tem sons, tem cheiros, tem texturas, né? Mas é só um holograma, né? Então eu tô transtornado porque eu tô vendo alguma coisa que não é real. O que eu tô vendo? Eu tô vendo as projeções do meu conteúdo mental, da minha mente errada, por enquanto, né? Ok? Então, eu tô vendo algo que é ilusório, para usar um termo budista, como eu falei ontem para vocês. Eu estou vendo algo que verdadeiramente não está lá. Algo que verdadeiramente não existe. E aí eu começo a tomar consciência das criações da minha mente separada, né? Começo a tomar consciência de que eu tô vendo um filme. Cara, é um filmaço, mas é um filme. Não é a realidade de Deus, né? Eu começo a ver a realidade de Deus quando em meditação eu começo a contemplar coisas na minha mente. Aí eu começo a ver, né? E existem pessoas, eu imagino que isso vai acontecer com a gente em algum momento da nossa caminhada, que elas abrem os olhos e elas veem a Matrix toda desfeita. As pessoas veem, né? O próprio Tom Wakechild, no livro que eu li com vocês em 2022, não naquele livro, mas em outro livro dele, ele conta a experiência dele quando ele saiu da Matrix. E ele começou a ver a Matrix de uma forma objetiva, como um observador. Ele não estava mais dentro, né? Que é a história que eu já contei para vocês do título do último livro do David Wilcock, que é Awakening in the Dream. Acordando dentro do sonho, despertando dentro do sonho. Eu estou desperto, estou ficando desperto aqui dentro do sonho, né? Então, se você quiser entender um pouco disso, vai ver o filme Matrix mesmo. Vai ver, né? E tem aquela cena lá que ele tá com o Morpheus, que ele já despertou, ele já sabe que a Matrix é um programa de computador, é um super programa de computador, né? Que alguns mestres espirituais chamam de simulador quântico, né? Um simulador sofisticadíssimo, no qual a gente está dentro. E ele já sabe que ele está num simulador quântico e ele entra conscientemente com o Morpheus e ele vai começar a fazer os downloads dos programas que ele quer, né? Então, por exemplo, um programa que ele quer é aprender a lutar, né? Então, o Morpheus vai lá, se eu não estou enganada, né? Eu acho que é isso, né? Eu revi Matrix em 2020, no meio da pandemia. Com a minha querida amiga Cristiane. Beijo pra você, Cris, se estiver me assistindo, ou quando me assistir, enfim. Como é que se diz? E aí ele o Morpheus faz pra ele o download do programa de luta, né? Então imagina que você está adquirindo tamanha maestria no seu processo ascensional para você fazer o download do que você quiser. Então você vai pegar esse livro aqui, você não vai precisar gastar 10 ou 12 ou 13 horas para ler esse livro, né? Que é em média o que a gente vai gastar para ler um livro desse tamanho, enfim, com esse grau de dificuldade. Não, você vai fazer o download do livro Psicologia da Alma, Chaves para a Ascensão, do Dr. Joshua David Stone, né? Eu queria muito aprender a fazer isso, porque tem uns 600 livros aí que eu queria fazer o download, né? Então é isso. Eu estou transtornado porque eu vejo algo que não existe. É por isso que eu estou transtornado, tá? E aí você vai praticar, tá bom? Bom, agora eu hoje vou ler, até por causa da pergunta da Paula ontem, a técnica que ele dá do desenvolvimento da bolha ou escudo externo para se proteger da energia negativa das outras pessoas. Mas eu vou fazer a minha variação, que eu gosto mais, tá? Então ele está ensinando aqui uma técnica ascensional, que é pra gente se proteger das energias negativas das outras pessoas. Lembrando
que vocês estão aprendendo essa técnica porque vocês já fizeram 365 dias de jornada de cura da criança interior, tá bom? Então já curaram as emoções. Já aprenderam em alguma medida a dizer não, né? Sair da máscara do agradador, enfim. Assim como é essencial desenvolver uma bolha interna para se proteger de sua própria mente subconsciente, inconsciente, né? Eu vou usar, que eu prefiro. É também essencial produzir uma bolha ou escudo externo para se proteger da energia negativa de outras pessoas. Aqui ele contradiz o ensinamento do nosso mestre Kenneth Wapnick, né? Porque ele diz, o Dr. Kenneth Wapnick diz que a gente tem que fundamentalmente ver tudo como ilusório. Então, por isso que eu vou fazer a nossa adaptação aqui para trazer um caminho do meio para essa técnica. Lembre-se sempre de que se você não assumir essa responsabilidade, a sua mente inconsciente ou as outras pessoas, e inclusive a mente inconsciente delas, na maioria dos casos, porque atualmente 90% da humanidade ou mais está vibrando na inconsciência, vocês sabem disso, né? Vocês já devem estar virando o chato da festa, né? Enfim. O ideal é você ser a causa, o criador e o senhor da sua vida, conscientemente. Eu sou o poder no meu mundo. O outro é o poder no mundo dele. No meu mundo, eu sou o poder. No meu mundo, mando eu. E mando com a minha mente consciente, certa, sempre que for possível para mim, tá? Tomemos o exemplo de alguém que o critique ou julgue. O ideal é estar cercado por uma bolha, luz ou escudo imaginário, de forma que quando a crítica vier na sua direção, ela atinja a bolha ou o escudo e se desvie, sem provocar nenhum efeito. Você faz uma escolha consciente quanto a admitir ou não a crítica na sua mente inconsciente. É preciso que fique claro que essa bolha é semipermeável. Em outras palavras, ela permite a entrada da energia positiva, mas mantém afastada a energia negativa. Se você não mantém ativa essa bolha protetora em todos os momentos, pode virar vítima dos comentários, observações ou da energia de outra pessoa qualquer. Há uma hora para se estar aberto e uma hora para se fechar. É necessário fechar-se, protegendo-se de outras pessoas, caso estas ajam de modo negativo com você. Caso alguém arremesse uma lança de verdade contra você, tenho a certeza de que, se pudesse, você iria tentar escapar dela fisicamente. Certamente, você não quer que a mente inconsciente governe a sua vida e não quer também que outras pessoas o controlem. Aqui ele está falando de uma coisa que a gente estuda no Theta Healing como o ataque psíquico. As críticas, os julgamentos, a fofoca, as grosserias, as agressões psicológicas, emocionais, verbais e físicas, elas são ataques psíquicos também, tá? E quando você é sensitivo, você vê. Então tem uma técnica no Theta Healing pra gente se defender de ataques psíquicos, tá? Eu vou sugerir a vocês que quando entrarem em meditação de manhã, imaginem que a luz da consciência crística desce por vocês, por toda a coluna vertebral, entrando pelo chakra da coroa, vai até o chakra da raiz, lá no cóccix, e forma de baixo para cima uma bolha de luz dourada de consciência crística em volta de vocês. E essa bolha, no meu ensinamento aqui, ela é simplesmente uma energia de elevada consciência. E aí, tudo que não tiver afinidade com essa energia, tudo que tiver uma vibração mais densa, é empurrado para fora. É refletido, tá? Pá, como uma bola uma bola de tênis que você bate na parede e ela volta. Pá. E se essa energia for mais elevada, ela então pode entrar, tá? E aí, pra mim, isso funciona. Eu prefiro do que você ficar imaginando um escudo, porque um escudo, pra mim, me traz uma ideia de separação. E tudo que a gente não quer no curso
é termos uma ideia de que estamos separados do nosso irmão, tá? Então você respira e quando você estiver lá numa situação difícil, você imagina que essa bolha está se formando à sua volta, tá? Mas essa bolha, ela é mais ou menos não. Agora me veio claramente aqui para dizer para vocês que essa bolha, ela não é um escudo, ela é uma bolha de luz. Luz dourada. A consciência crística é dourada, tá? É de ouro. Tá bom? Muito bem. Outra forma de dizer isso é afirmar que certamente você prefere responder a reagir. Responder é escolher como lidar com uma energia que vem na sua direção. Reagir é deixar que a energia entre diretamente na sua mente inconsciente, através do seu plexo solar ou no seu corpo emocional, rechaçando-a depois. Tá? Muito legal isso. Tá? E qual é a cor do plexo solar? Ouro. Amarelo ouro. Quando tá saudável, né? Se alguém o julga ou ataca e você assimila a crítica, então de duas uma. Ou você vai se magoar, se retraindo e chorando, ou você vai revidar. Agindo assim, você deixa que a outra pessoa seja a causa das suas emoções. Mas é você quem deve ser a causa das suas próprias emoções. Então estamos aqui recuperando, resgatando o nosso poder pessoal, que quando a gente era pequenininho, nos foi ensinado a entregarmos na mão do outro. Então o outro vem e me faz uma grosseria. Se eu não sei quem eu sou, eu vou me chatear, vou me aborrecer, vou me magoar. Se eu pego o meu poder pessoal, eu vou falar assim, eu sei quem eu sou. E eu sei que essa grosseria foi injusta. E eu sei quem eu sou. E eu sou a filha de Deus perfeita, inteira, completa, maravilhosa, curada e íntegra e isenta de pecado. Ok? Não preciso agredir o outro de volta. Eu posso, talvez, ter que colocar um limite de forma amorosa. Talvez sim, talvez não. Aí eu peço orientação para o Espírito Santo para ele me dizer o que eu tenho que fazer, tá? Outra forma diferente de encarar isso é considerar que você está se deixando hipnotizar. Eu sou hipnotizador e também conselheiro. Ele é psicólogo, cheio das formações. Era, né? Já faleceu. Inclusive outro PhD em psicologia. Porém, a maior parte de meu trabalho não consiste em hipnotizar pessoas, mas sim em deshipnotizá-las. Vários autores que comentam o curso dizem exatamente isso. Dr. Kenneth fala isso. Um livro que é daquela Cynthia Morgan, que eu li para vocês no ano retrasado, que eu fiz o vídeo sobre os vícios, né? Ela fala exatamente isso. O título do livro dela é Você está hipnotizado, a gente vai te deshipnotizar. Então, o sistema de programação, o sistema de pensamento do ego, ele é uma programação hipnótica. E nós estamos começando aqui juntos a despertar, né? Então, o curso, ele tem por função, as lições do curso têm por função nos retirar desse transe hipnótico coletivo no qual a gente vive, para poder ficar aqui nessa matrix, nesse estágio de terceira dimensão no qual a gente está. Quando a gente alcançar uma consciência de quinta dimensão, vai ser diferente, tá? Muitas pessoas vivem num estado de auto-hipnose e o que eu tento fazer é livrá-las disso. Uma pessoa está sob hipnose quando ela age como se fosse uma vítima. Eu não sou uma vítima do mundo que eu vejo, é outra das lições principais do curso. Alguém é hipersugestionável quando não faz escolhas a respeito de como quer responder a uma situação. Na realidade, psicologicamente, você é invulnerável. O curso fala isso. Essa afirmação tem implicações bastante profundas. Ser invulnerável significa que você não pode ser ferido emocionalmente, a não ser que o permita. Essa é uma frase muito forte, né? Então, todas as vezes que alguém vem a mim e me fere emocionalmente, é porque eu estou dando o meu poder àquela pessoa,
de fazer isso, né? Eu posso ter preferências a respeito de como eu desejo ser tratada. E aí eu vou fazer escolhas a respeito de se eu vou permanecer ao lado de uma pessoa que me desrespeita, que me maltrata, ou se eu vou pegar minha bolsa e picar minha mula, né? Essa é uma frase poderosa. E aí, pra gente terminar, eu vou ler um texto que é correlato, que é o último do capítulo. Invulnerabilidade emocional. Sou totalmente invulnerável à energia negativa de outras pessoas. A energia negativa dos outros se desvia de mim sem provocar nenhum efeito, né? Então essa energia negativa dos outros, ela não tem mais por onde entrar no meu campo áurico, que eu tô me elevando, eu tô me alinhando cada vez mais com o meu ser crístico, com o meu eu superior, com o meu ser real, tá? E vocês vão ver que à medida em que o tempo passar, vocês vão ver que começa a acontecer uma coisa muito legal. Essas pessoas com energias densas, elas nem chegam mais perto de vocês. Nem querem. Elas vão achar vocês umas malas. Eu sou eu mesmo a causa das minhas emoções e não as outras pessoas. Jamais novamente darei aos outros tal poder sobre mim. São afirmações, né? A energia negativa de outras pessoas ricocheteia em mim, como se eu fosse uma almofada de borracha. Eu ouço o que os outros dizem, entretanto eu só assimilo aquilo que eu resolvo assimilar. E esse eu, ele põe com E maiúscula. Essa E maiúscula representando a consciência crística. Tá bom? O único efeito que a energia negativa de outras pessoas tem sobre mim é o efeito que eu permito que ela tenha. De agora em diante, decido não mais ser afetado. Ok? Então, estamos continuando aqui com a nossa ideia do que vem a ser tomar consciência do nosso poder pessoal. Certo? Então, meus queridos, nós estamos terminando aí o que o Dr. Joshua considera uma das chaves de ouro para o nosso processo de ascensão para a quinta dimensão, que é a retomada do nosso poder pessoal, né? Então, não que isso seja novidade pra gente, porque a gente já falou disso bastante ao longo dos 3 últimos anos, né? Mas estamos falando de uma outra forma. Então, retomar o meu poder pessoal vai requerer de mim desenvolver algumas habilidades. Quais são elas? As principais. Parar de reagir de forma inconsciente e automática, sair do piloto automático, conseguir estabelecer os meus limites de forma amorosa e assertiva e firme, parar de querer agradar os outros, porque se eu continuar querendo agradar os outros, eu não posso ter o meu poder pessoal, porque a minha conduta ela vai efetivamente flutuar entre se o outro tá gostando do que eu tô fazendo, se o outro não tá gostando, se ele gosta, eu continuo fazendo, se ele não gosta, eu paro de fazer, começo a fazer outra coisa, né? Defender o meu espaço sagrado, né? Esse é o meu espaço sagrado e a partir daqui eu fico bem, porque eu tô cuidando da minha própria vida, né? E defender o meu espaço sagrado significa também eu não invadir o espaço sagrado do outro, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? Da musiquinha lá infantil. Acho que era infantil, né? Então, cada um no seu quadrado. Eu vivo a minha vida e deixo que o outro viva a dele. Eu permito que o outro cometa os erros dele, se equivoque, aprenda as lições do jeito que ele tem que aprender. E eu cuido da minha vida, né? E isso implica que eu vou sair lá do triângulo do Kaufman. Eu vou sair dos papéis de vítima,
de salvador e de juiz do outro, né? Para substituir aí algoz por um papel de juiz, que é um papel que nós nos permitimos, na nossa arrogância, achar que a gente pode julgar a atitude do outro, né? Não vou mais julgar a vida de ninguém, não vou julgar mais o comportamento de ninguém, não sei por que o outro está agindo daquele jeito, né? E também não vou permitir mais que ficar tão permeável ao que está acontecendo do lado de fora, né? E todas essas são habilidades que o livro de exercícios de Um Curso em Milagres nos ensina a desenvolver. Todas elas. Nenhuma delas é novidade para vocês. Nada do que eu estou falando aqui é novidade para vocês. Mas agora nós estamos olhando para isso a partir de um treinamento ascensional. Um treinamento para a gente fortalecer ainda mais a nossa consciência de quinta dimensão, né? Então, se eu fico na consciência de vítima, eu acho que o que o outro está fazendo tem poder sobre mim. Se eu fico nesse papel de salvador, eu acho que eu tenho que livrar o outro das consequências das próprias escolhas que ele está fazendo. E isso é muito arrogante, né? Isso é muito arrogante. Eu estou dizendo que eu sei mais da vida do outro do que o outro. Eu estou impedindo o outro de exercitar o livre-arbítrio dele. Isso é muito arrogante. E se eu fico no papel de juiz, então eu estou sendo muito arrogante também. Porque eu estou dizendo que eu sou a bambambam e eu sei o que é melhor para os outros. Isso também é uma ilusão do ego. Então são as três grandes ilusões do ego, né? E eu perco o meu poder pessoal também, porque quando eu resolvo que eu vou salvar o outro, eu paro de cuidar da minha vida, né? A menos que a minha vida seja ajudar o outro numa profissão aí de assistência, mas também vou ajudar numa determinada medida, né? E o outro tá me pagando por isso. E tá me pagando pelas minhas qualificações, né? Mesmo um médico, quando você vai num médico e ele te receita um remédio e repouso e sei lá o quê, quando você sai do consultório dele, ele não tem o menor controle se você vai fazer ou se você não vai fazer aquilo que ele tá pedindo, que ele receitou, que ele recomendou que você faça, né? E também é bom a gente parar de entregar o nosso poder para os médicos, né? Na minha opinião, a boa relação médico-paciente, é isso que eu faço com meus médicos, é a relação onde se estabelece um vínculo de diálogo. Olha, doutor, isso aqui eu não vou fazer, porque não faz parte do meu sistema de crenças, né? Meu antigo ortopedista, eu falava muito isso com ele, falava, olha, eu prefiro me tratar com acupuntura. Ele sempre respeitou, né? Olha, isso aqui eu não vou tomar, eu não vou tomar hormônio, eu não gosto de tomar antibiótico, eu não gosto de tomar anti-inflamatório. Tá, o que você vai fazer então? Eu vou tomar minhas homeopatias. Ah, então tá bom, funciona pra você, beleza. É uma discussão, uma via de mão dupla, né? A voz que fala por Deus dentro de mim é que efetivamente me orienta a respeito do que é melhor para mim. Então eu vou começar a desenvolver o que ele chama também de invulnerabilidade emocional. Vou parar de reagir, vou começar a agir, vou sair do piloto automático, vou ficar muito mais consciente, né? E vou começar a viver a minha vida de uma maneira muito melhor para mim mesma e para os outros que estiverem à minha volta. Tá bom, meus queridos? Então, lembrando a lição do dia, eu estou transtornado porque vejo algo que não existe. Eu estou transtornado porque vejo algo que não está lá. Eu estou transtornado, na verdade, com o conteúdo dos meus pensamentos, né? Que estão sendo projetados. Mas esses pensamentos que eu estou projetando, eles são egóicos, eles são ilusórios, eles não têm existência verdadeira. Então, eu estou transtornada com algo que não existe, com algo que verdadeiramente não está lá, tá bom? É um filme em terceira dimensão, é um grande holograma aqui à minha volta e eu preciso passar a interagir com esse holograma e os personagens dentro dele, que são todos personagens que eu criei, que eu convoquei para interagirem comigo de uma maneira consciente, saindo do piloto automático, tá bom? Então, estou aqui me desidentificando
do sistema de pensamento do ego e permitindo que ele seja erodido, desmantelado pelas lições do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Tá bom? Então, esta era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.